mais uma vez estar aqui com os irmãos, Papai do Céu trabalhando na nossa vida cada vez mais. Graças a Deus, o Papai do Céu colocou nós aqui nesse momento, porque Deus tem manado do céu para derramar sobre cada um de nós. Não precisa desanimar, porque Papai do Céu ele sabe todas as coisas e Deus ele é grande para sustentar cada um de nós. Então continua adorando, continua dando a necessidade na presença do Senhor, porque Papai do Céu sabe de cada caminhada de cada um de nós, Ele sustenta, porque Ele escolheu nós para estar aqui na presença do Senhor, porque Deus ele desce lá do céu para ajudar com a mão dele, para levar nós para os caminhos, porque Papai do Céu ele vai derramar, ele vai sustentar você cada vez mais. Então vamos estar viva, porque Deus está te preparando